Bom dia, meus amados. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, sexta-feira, dia 3 de dezembro. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o dia de São Francisco Xavier, conhecido como um grande missionário, né? Ele era espanhol, né? Lá nos anos de 1500 a 1550 e alguma coisa, né? Meus irmãos, é incrível a história dele, porque ele foi um grande missionário. Ele é considerado um dos mais populares do catolicismo, né? Também conhecido por São também conhecido, ele também era conhecido, chamavam ele de São Paulo do Oriente, né? Segundo sua história, né, devido a várias fundações de várias missão, né, de várias missões, ele fundou, né, várias missão de evangelizadores, né, várias missões de evangelizadores, né, que foi enviado ao Japão, à Índia, à China, né, e foi e foi através de uma cofundação, né, da Companhia de Jesus, né, e, e, e ele, né, por seu grande trabalho missionário, ele foi proclamado como patrono das missões da igreja, né? O título foi-lhe atribuído por ter convertido inúmeras pessoas ao cristianismo, né? Um feito que só foi superado por São Paulo de Tarso. Então, este homem é conhecido como um grande missionário. Realmente um cara que se doou, deu a vida mesmo pela evangelização. Meus irmãos, hoje eu peço a vocês agora, deixe o seu like, não esqueça, por favor, não esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante, nos ajuda muito a evangelizar. Vejamos que o evangelho de hoje vai falar sobre a importância da evangelização também. Por isso é importante a evangelização. Deixe o seu like, compartilha, envia para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, se inscreve quem não for inscrito, assina as, not as notificações. Gente, hoje o Evangelho tem muito a nos ensinar hoje. E meus irmãos, hoje o Evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 9, do 27 ao 31. Mateus 9, do 27 ao 31. Naquele tempo, quando Jesus partiu daí, 2 cegos o seguiram, gritando e dizendo: Filho de Davi, tem piedade de nós. Ao chegar à casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu lhes posso fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que lhes aconteça conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu: Cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles, saindo daí, espalharam sua fama por toda essa região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, olha que ensinamento o Evangelho de hoje nos traz hoje. A importância que tem o Evangelho de hoje nos remete à importância da evangelização, meu irmão. Vejamos, possamos observar e entender que Jesus estava
caminhando, e 2 cegos o seguiram, gritando, dizendo: Filho de Davi, tem piedade de nós. Mas, meus irmãos, se ninguém tivesse falado de Jesus para esses 2 cegos, eles não teriam ido atrás de Jesus, meus irmãos. Veja a importância que o Evangelho nos traz, a importância de evangelizar, de levar o conhecimento de Jesus, de levar Jesus a ser conhecido pelas pessoas que ainda não conhecem, pessoas que estão desacreditadas de Jesus, pessoas que não creem nele. Olha a importância que, se meus irmãos, esses 2 cegos vieram ao encontro de Jesus, é porque alguém falou. Alguém chegou até eles e disse: tem um homem, tem um Messias que está entre nós, e ele cura as doenças, ele ressuscita os mortos, ele expulsa os demônios. Vocês precisam conhecer este homem, o Messias que devia vir. Sim, meus irmãos, aqui não diz, mas é claro e evidente se que esses homens, esses 2 cegos, passaram de alguma forma a conhecer Jesus através das pessoas que ficaram maravilhadas, que foram curadas, que foram ressuscitadas por Jesus e saíram proclamando o milagre que recebeu de Jesus. E essas pessoas foram proclamando o Evangelho, dizendo que Jesus as curou, e chegaram até esses cegos. E eles tiveram a curiosidade de saber quem era Jesus, porque também queria ser curado, porque também queria enxergar. E veja, meu irmão, a confiança que esses 2 homens colocaram em Jesus. Porque, meus irmãos, eles podiam ouvir. Percebemos que eles podiam ouvir, mas não enxergar, porque Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? E eles disseram: sim, Senhor, nós acreditamos. Veja, meus irmãos, que eles confiaram plenamente em Jesus, porque poderia ter sido qualquer outra pessoa tentando enganar eles, porque eram cegos, não estavam vendo quem era, se realmente era Jesus. Eles não sabiam se realmente aquela pessoa era Jesus. Eles eram cegos, mas eles creram verdadeiramente que ele era o Cristo e que poderia curá-lo de sua cegueira. Eles creram, confiaram na sua fé, porque as pessoas falaram de Jesus, mas eles não podiam ver para poder crer. Eles creram naquilo que eles não viam, naquilo que eles não estavam vendo, mas eles mesmo assim creram que era Jesus e queriam ser curados. Olha a importância da fé desses homens. A fé deles foi tão grande que eles talvez, não sei se passou pela mente deles: será que é Jesus mesmo? Não. Aqui mostra que eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Eles confiaram plenamente no que Jesus falou para ele. Eles creram, mesmo sem estar vendo. E Jesus realizou um milagre na vida desses homens. E eles foram glorificando a Deus, anunciando o que Jesus fez na vida desses homens. Meus irmãos, veja que lindo. Possamos entender o quanto é importante confiarmos em Jesus.
confiarmos na misericórdia do Senhor, mesmo quando estamos no momento de uma dificuldade, de uma tribulação, em que para nós é impossível, em que para nós é difícil de acreditar que possamos sair desta situação. Mas, meu irmão, só Jesus pode nos curar, nos libertar. Quantas pessoas ainda existem neste mundo que não acreditam? E, meus irmãos, e não está longe de nós. Eu sou motorista de aplicativo e esses dias mesmos entrou no meu carro uma mulher, uma moça, uma jovem, que disse que não acreditava em Deus. Ela já foi dizendo que era ateia. Ela já disse logo assim de cara para mim que era ateia. Ela viu aqui o texto que eu tenho aqui pendurado aqui no retrovisor do carro aqui, o central. E aí ela já foi dizendo que era ateia, que não conhecia, que não acreditava, e nem acreditava em demônio, nem inferno, nem nada. Diz que ela já foi dizendo que acreditava em que quando a gente morrer, e pronto, acabou-se ali mesmo. E aí eu me senti intrigado a falar algo. E eu pedi, no decorrer da corrida, eu fui pedindo a orientação de Deus. E comecei a falar. Deus foi falando por mim. Eu me entreguei a Jesus e fui falando com essa mulher algumas passagens, algumas passagens bíblicas, tanto do Primeiro Testamento como do Segundo, como do Apocalipse, e alguns milagres da Eucaristia, como o milagre de Lanciano, a hóstia que se transformou em carne. Fui contando algumas coisas, o pouco que eu sei, e ela, nossa, eu ainda não tinha escutado dessa forma como você está me falando. Eu ainda não tinha ouvido esse ponto de vista. Eu ainda não tinha. É muito interessante o que você está falando. Gostei. Você parece que estuda, né? Alguma coisa. Eu disse, não. Eu procuro pesquisar, eu procuro estudar alguma coisa, né? E ela disse, nossa, eu gostei muito. O seu ponto de vista é bacana. Eu ainda não tinha visto a história assim, dessa forma como você está falando. Porque eu já li a Bíblia. Ela disse, eu já li a Bíblia. Ela disse que não acredita, não acreditava. E ela disse que já tinha lido a Bíblia algumas vezes, algumas passagens. Mas ela disse que não acreditava. Então, alguns pontos aqui, algumas leituras eu fiz para ela aqui dentro do carro mesmo. E fui tentando, com a unção do Espírito Santo, fazer algumas reflexões do que eu tinha acabado de ler. Então ela ficou assim, eu percebi que ela ficou impressionada, porque ela ficou, nossa, eu não tinha visto por esse lado, eu não tinha ainda pegado realmente alguém que me interpretasse dessa forma. Achei bacana. Aí perguntou meu nome e tudo, perguntou aonde é que eu ia, qual era a igreja que eu ia, qual era o grupo de oração que eu participava. E foi muito bacana. Mas aí quando a gente chegou lá no destino dela, ela foi embora, pegou meu contato, e aí a gente fica trocando algumas ideias. Mas a importância de evangelizar. Como evangelizar para esses homens? Precisamos professar a nossa fé, meu irmão, e acreditar e confiar em Deus plenamente, que Ele realiza os milagres. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Uma santa sexta-feira a todos. E ainda estamos na primeira semana do Advento. Próxima semana se inicia a segunda semana do Advento, na preparação da vinda do Cristo. Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.